Olá, sou Gustavo, professor do IFNMG, e hoje nós vamos resolver uma questão sobre espaços vetoriais. A questão fala o seguinte: nos itens abaixo, diga por que as operações definidas não fazem o R2 um espaço vetorial. Então, o que a gente vai ter que fazer é justificar em cada um desses casos porque o R2 munido dessas operações não é um espaço vetorial. Então, inicialmente, nós temos que relembrar a definição de espaço vetorial. Um espaço vetorial é um conjunto V não vazio munido de duas operações, no caso, a adição e a multiplicação por escalar. Essa multiplicação por escalar, os escalares para a gente vão ser sempre números reais, por isso que esse espaço vetorial é chamado de espaço vetorial real ou sobre R, e esse conjunto munido dessas duas operações tem que satisfazer essas 8 propriedades. Caso essas propriedades sejam satisfeitas, esse conjunto V, juntamente com a adição e a multiplicação por escalar, é chamado de espaço vetorial. Por exemplo, no R2, se nós definirmos essa adição e essa multiplicação por escalar, vocês estão vendo que a adição aqui é definida somando primeiro com primeiro, segundo com segundo, e a multiplicação por escalar. Esse escalar é multiplicado aqui em cada coordenada. O R2 munido dessas duas operações é um espaço vetorial. Essas operações são chamadas de operações usuais do R2. Um detalhe importante é que essas duas operações devem ser operações binárias. Isso significa que, para a adição, quaisquer dois elementos que eu pego em V, a soma deles ainda tem que fazer parte de V, e em relação a essa multiplicação por escalar, qualquer escalar considerado e qualquer elemento em V, a multiplicação desse escalar por esse elemento em V ainda tem que ser um elemento em V. Caso isso aqui já não aconteça, nós já podemos dizer que V, com essas operações, já não seria um espaço vetorial. Então, em cada um desses casos, vocês estão vendo que a adição e a multiplicação por escalar é diferente dessa aqui que a gente já havia comentado. Então, se você tem um conjunto e você muda a adição ou a multiplicação por escalar, o conjunto pode deixar de ser um espaço vetorial ou pode ser também um espaço vetorial. Então, o que a gente vai fazer nessa questão é justificar por que cada um desses casos aqui, o R2 não vai ser um espaço vetorial. Para isso, nós temos que indicar quais são essas propriedades, ou pelo menos uma dessas propriedades que não é satisfeita. Por exemplo, nessa letra A adição é definida desse modo, vocês estão vendo que a adição é feita somando esse com esse, e no segundo aqui é sempre zero. Vocês estão vendo que a multiplicação por escalar é a mesma da multiplicação por escalar usual. Então, se a questão está pedindo para provar que não é um espaço vetorial, o erro vai estar em relação a essa adição. Na verdade, o erro vai ser em relação a esse item 3. O item 3 fala que, se V é um espaço vetorial, existe um elemento em V, que é denotado dessa forma e chamado de elemento neutro de V, tal que todo elemento em V mais este elemento deve ser igual ao elemento U. Por exemplo, se existisse um elemento neutro nesse caso, o elemento 2, 3, mais esse elemento neutro, como eu não sei qual é, vou chamar aqui de xy,
tem que ser igual ao próprio 2, 3. Então, o que a gente vai fazer é tentar verificar se nesse caso aqui realmente existe esse elemento. De acordo com a nossa definição de adição, esse elemento mais esse vai ser dado por 2 mais x, e na segunda coordenada é sempre 0, que é igual a 2, 3. E nós sabemos que isso aqui é impossível, pois essa segunda coordenada aqui vale 0 e aqui vale 3. Como que esse elemento é igual a esse, se aqui vale 0 e aqui vale 3? Então, isso é impossível. Isso significa que nessa letra A, o R2 munido dessas duas operações não é um espaço vetorial. Agora, em relação à letra B, vocês estão vendo que a adição é diferente da usual. Nesse caso aqui, eu somo o x1 com o x2 e no caso do y, eu considero esse menos esse, e a multiplicação por escalar é a mesma da usual. Então, neste caso aqui, a propriedade que vai falhar é a propriedade 2, pois na propriedade 2, U mais V tem que ser igual a V mais U para quaisquer dois elementos em V. Então, nós temos que dar um exemplo numérico que essa propriedade falha. No caso aqui, vamos considerar, por exemplo, o 2, 3 mais 4, 1. De acordo com a nossa adição, 2, 3 mais 4, 1 ficaria o 2 mais 4, que vale 6. E aqui nós iríamos considerar o 3 menos 1, que vale 2. Agora, se eu considerar 4, 1 mais 2, 3, de acordo com essa definição, ficaria 4 mais 2, que vale 6. E no y aqui ficaria 1 menos 3, que no caso é menos 2. E como o 6, 2 é diferente do 6 menos 2, isso é diferente disso, ou seja, a propriedade 2 falha. Isso significa que, nesse caso, o R2 também não é um espaço vetorial. Agora, no item C, vocês estão vendo que a adição considerada é a mesma da adição usual. Então, o problema vai estar em relação à multiplicação por escalar, que é feita multiplicando somente aqui esse segundo elemento. Então, nós também temos que indicar qual dessas propriedades não vai ser satisfeita. Nesse caso, vai ser a propriedade 6. E, além de falar qual é a propriedade que não vai ser satisfeita, nós temos que dar um exemplo numérico que mostra que, de fato, a propriedade é falsa. Nesse caso aqui, vamos considerar 1 mais 0 vezes 2, 3. Essa propriedade 6 fala que se eu tenho dois escalares, alfa e beta, alfa mais beta vezes u tem que ser igual o alfa vezes u mais o beta vezes u. Então, esse alfa e beta são os escalares, são números reais, e esse u aqui é um elemento do conjunto considerado, no nosso caso, o R2. Então, se eu somar aqui 1 mais 0, dá 1, que multiplica 2, 3, e, de acordo com a nossa multiplicação por escalar, se eu tenho 1 vezes 2, 3, eu vou pegar esse número e multiplicar só o y. No caso aqui, então, eu conservo o x, e 1 vezes 3 é o próprio 3. Agora, vamos fazer esse segundo cálculo aqui, que no caso ficaria 1 vezes 2, 3, mais 0 vezes 2, 3. 1 vezes 2, 3, de acordo com o nosso cálculo, é o próprio 2, 3. Agora,
0 vezes 2, 3, lembrando que o escalar é multiplicado aqui só no y, então eu conservo o x, no caso 2, e aqui ficaria 0 vezes 3, que é 0. Agora, como aqui a adição é a usual, 2 mais 2 é 4 e 3 mais 0 é 3. Como essas duas contas deram diferentes, isso significa que essa conta é diferente dessa conta. Por isso que na letra C, o R2 também não é um espaço vetorial. Por último, na letra D, a adição é a usual e a multiplicação por escalar, eu multiplico o escalar no x e o y é sempre igual a zero. Nesse caso, a propriedade que vai falhar vai ser a propriedade 8, que nos diz que 1 vezes qualquer elemento no conjunto considerado tem que ser igual a esse mesmo elemento aqui. No caso, vamos fazer a multiplicação de 1 por 2, 3. De acordo com a multiplicação por escalar, eu vou pegar o escalar e multiplicar somente no x, então 1 vezes 2 é 2, e essa segunda coordenada vale sempre 0. E o 2, 0 é diferente do 2, 3. Ou seja, o 1 vezes u é diferente do u, e por esse motivo o R2 não é um espaço vetorial, considerando essas duas operações. E com isso a gente finaliza o exercício.